preço da arroba do boi gordo registrou alta na maioria das regiões pecuaristas do país, ou das regiões pecuárias do país, impulsionado pela maior demanda dos frigoríficos e pela oferta mais restrita dos animais. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, 22 das 32 praças pesquisadas tiveram valorização. Vamos entender melhor esse movimento com o Felipe Fabbri, zootecnista e analista de mercado da nossa Scott Consultoria, parceira do canal. Felipe, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Valterno. Obrigado pelo convite para estar aqui hoje comentando um pouco a respeito do mercado do boi. Vamos lá, vamos trazer para o pessoal que está nos acompanhando as novidades a respeito desse mercado. Bom, primeiro, uma grande notícia boa foi esse certificado que já tinha sido entregue semana passada, mas agora oficialmente entregue lá para o presidente Lula, para o ministro Fávaro. Brasil livre de aftosa, área livre de aftosa sem vacinação, um esforço que a gente vem se dedicando ao longo desses anos e que agora é contemplado que seja assim para sempre. Isso aí, Walter, não posso dizer uma coisa, é um esforço de décadas que o Brasil acaba de conquistar, tá? É uma medida que, na nossa visão, é muito benéfica na questão de mercado, principalmente. Nós passamos agora a negociar com outros países mais exigentes, não vai ser imediato, né? O Brasil acaba de receber a oficialidade, né, o documento que o torna livre de aftosa sem vacinação, não vai ser amanhã que a gente vai passar a negociar com outros compradores. Vai um tempo ainda, mas é algo que facilita muito o acesso a mercados mais exigentes no setor exportador. Um destaque aqui a Japão e Coreia do Sul, por exemplo, pensando na carne bovina, que são países que demandam bastante e figuram entre os 5 maiores importadores de carne no mercado internacional e pagam mais pela carne bovina dos países que fornecem carne a eles. Então a gente fica agora na expectativa dessas aberturas de mercado ao longo dos próximos meses, anos, né, talvez, mas é algo muito positivo no sentido de acesso ao mercado. Nós praticamente retiramos a barreira sanitária para acesso a todos os países hoje no mundo. Então, para nós, é uma conquista muito importante para o setor da pecuária de corte brasileira. Claro que tem os seus desafios, a gente não pode negligenciar alguns desses desafios por se tratar de um país continental como o Brasil, mas é uma conquista muito grande para o setor, um setor que tem crescido em 2024, em 2025 também, falando aqui do setor exportador principalmente. Nós tivemos recorde de embarques no ano passado e em 2025, em todos os meses do ano, praticamente, nós superamos o maior volume mensal para estes meses. Janeiro, fevereiro, março, abril e agora em maio, os dados da Secretaria do Comércio Exterior divulgados ontem também apontaram para um recorde de exportação em maio. No acumulado do ano, tem sido o maior volume exportado pelo setor de carne bovina da história. Então, é uma conquista muito grande pensando em acesso a mercados e maior diversificação do atendimento da pecuária nacional. Lembrando também, para quem está nos acompanhando na área, a exportação ela representa 40% aproximadamente do que nós produzimos. Não deixa de ter carne para o mercado interno, tá? Então, o Brasil ele chegou num nível de tecnificação dentro do sistema produtivo que permite essa ampliação de mercados internacionais, garantindo a segurança alimentar também para o consumidor brasileiro. O que mais é interessante é que, mesmo com o aumento das exportações, com geração de divisas, a gente não tem falta do produto no mercado e estamos vendo um movimento aí que eu falei na manchete de melhoria para o pecuarista, né, que penou muito com o preço da arroba do boi. Nós estamos dizendo aí que vocês estão informando que há uma melhora do preço. Eu queria que você dissesse como é que terminou maio e como foi essa primeira semana de junho. Perfeito. Valteno, maio nós esperávamos um movimento mais baixista para a cotação da arroba do boi gordo, seguindo o histórico para este mês. Por que nós dizemos seguindo o histórico? Dentro do ano pecuário, nós temos momentos de maior oferta de boiadas, principalmente janeiro, fevereiro, março, e aí maio como um segundo momento, maio, junho também acabam sendo um segundo momento. Porque o que acontece? No primeiro trimestre há um descarte de matrizes que não emprenharam da estação de monta, então há uma maior concentração de oferta neste momento.
Em maio, a gente passa a sentir os impactos do clima, o outono começa a pesar mais e nós estivemos nos últimos dias, pegando maio como referência, diante de frentes frias relevantes em algumas regiões do país. Isso também força uma saída não só de fêmeas, como de machos das propriedades, fazendo com que o volume ofertado ele cresça no mercado. Para se ter ideia, isso não necessariamente é algo ruim, a gente está vendo ainda um abate relevante de fêmeas no país nesses 5 primeiros meses do ano. Em maio, houve uma diminuição dessa participação de fêmeas, mas foi o maior volume abatido no ano de 2025 até o momento, e a arroba do boi gordo em São Paulo não baixou dos R$300. Então, quando a gente para levar em consideração 2024, 2023, nós estamos com uma oferta maior, o preço não cedeu tanto e a oferta ainda nem diminuiu. E agora, o que o mercado está sentindo? O que a gente está vendo? Uma virada de preços, um aumento nesse começo de junho, pautado em uma exportação crescente, uma diminuição da participação de fêmeas já no final de maio, agora o pecuarista conseguindo segurar um pouco mais, cadenciar um pouco mais a oferta dos machos, né, e a indústria tendo que pagar mais por essas categorias, e um setor que olha para o mercado interno um pouco mais ávido por carne bovina por conta do recebimento de salários nesse começo de mês. Então, esses fatores, eles colaboraram, apesar de alguns aspectos baixistas, para sustentar o preço da arroba do boi gordo e, na nossa visão, é uma primeira quinzena que deve continuar assim. Felipe, então vamos dar nome aos bois, né, que a gente fala, né? Qual é o valor da arroba que está sendo comercializada? Perfeito. Hoje em São Paulo a gente tem boiadas entre R$315 e R$320. Quando a gente olha para Mato Grosso, essa referência também tem acontecido até os R$320. O diferencial de base entre São Paulo e Mato Grosso, aquela diferença da praça balizadora, que é a Praça de São Paulo, com a Praça de Mato Grosso, que historicamente é muito ampla, esse ano, neste mês de maio para junho, ele estreitou, então a gente vê o boi mato-grossense valendo praticamente o mesmo que o boi de São Paulo. Então, são sinais, na nossa visão, de um mercado que está aquecido, principalmente no aspecto de demanda, mas ainda com alguns fatores que têm aí deixado o mercado meio ressabiado. Mas, na nossa visão, um cenário muito mais otimista, um boi hoje de R$315 a R$320 na Praça de São Paulo. Tivemos alta desde o final do mês para cá, considerando o dia 4, em 27 praças, e as outras ficaram com referências estáveis. Então, é um mercado que está sustentado por hora e deve assim continuar, pelo menos na primeira quinzena desse mês, e eu acredito, na nossa interpretação, que para o restante do ano também. Rapidamente, para nós que gosta de um churrasco, consumidor. Infelizmente, a gente deve ver um mercado com a carne ainda com preço firme, tá? Preço firme que eu digo, a referência que nós temos hoje no mercado, ela não deve ceder muito e há possibilidade de aumento desses preços, pensando no segundo semestre principalmente. O que pode acabar direcionando para baixo? A gripe aviária, a gente está vendo um excedente de carne de frango chegando ao mercado doméstico, e isso pode limitar uma alta para a cotação ao consumidor brasileiro, pensando tanto na carne bovina quanto da carne de frango. Mas é um mercado que deve ficar um pouco mais encarecido para nós consumidores. Tá certo. Felipe Fabre, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Um excelente fim de semana para você. Para nós todos. Um forte abraço, Valter. Até a próxima.